Olá, meu amor. Se você já foi desrespeitada ou se sente invisível, essa história é pra você. Eu preciso que você clique em todos os botões que estão na tela. Clica no like, na inscrição e no sininho agora. Quando a gente se junta, a gente não aceita mais ser invisível. Vem ouvir essa história. Dignidade não se negocia. Joguei fora o trambolho velho. A poltrona do meu falecido marido, a única memória física que me restava dele, estava ali, ao lado da caçamba de lixo do prédio. Eu, Elza Mendes de Oliveira, aos 67 anos, depois de 40 como enfermeira-chefe, senti meus ossos doerem mais do que em qualquer plantão duplo. Minha nora, Vanessa, me olhou com desdém e disse: "Me agradeça, ficou muito mais clean. Meu sangue ferveu, mas minha boca permaneceu selada. Aquela foi a última gota." Ela não sabia, mas acabara de assinar a própria sentença. Para entender como cheguei a este ponto, precisamos voltar ao início de tudo. Você já se sentiu invisível na sua própria casa? Se essa história mexe com você, deixe sua curtida para mostrar que ninguém merece ser desrespeitado. Meu nome é Elza Mendes de Oliveira, tenho 67 anos e sou enfermeira-chefe aposentada do Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, onde trabalhei por exatos 40 anos. Não foi apenas um emprego, foi a minha vida. Eu não era uma funcionária qualquer. Eu era a pessoa que, durante as madrugadas mais caóticas na UTI, mantinha a calma que salvava vidas. Liderei uma equipe de mais de 50 enfermeiros e técnicos, supervisionei ao longo de 4 décadas, o que estimo serem mais de 200 mil plantões. Meu cérebro parou, meu coração parou, minha respiração parou. Búzios. Influencers. Enquanto eu, por 48 horas, tinha sido a enfermeira, a cozinheira, a faxineira, a avó, a mãe. Enquanto eu não dormia. Enquanto eu limpava vômito do chão. Naquele exato instante, como uma piada cruel do destino, a porta do elevador se abriu, e o porteiro, seu Carlos, me entregou um maço de correspondências. "Chegou essa fatura aqui, dona Elza, acho que o carteiro se enganou no apartamento. Era um envelope de um cartão de crédito de luxo, no nome de Vanessa Alencar Oliveira. Por hábito, por ser eu quem sempre organizou as contas, eu abri. Meus olhos correram pelos lançamentos. Salão de beleza no bairro de Lourdes, R$ 600, 00. Restaurante japonês com amigas, R$ 450, 00. Loja Farm, Shopping Pátio Savassi, R$ 1.800, 00. Manutenção de unhas de fibra, R$ 150, 00. Mais de R$ 5.000, R$ 5.000 em futilidades, no mesmo mês em que ela dizia para Ricardo que precisavam economizar e que por isso não podiam contratar uma babá. O papel tremeu na minha mão. E então, o silêncio. Um silêncio que não era vazio, mas cheio. Cheio do zumbido da geladeira. Cheio do tic-tac do relógio de parede da cozinha, um presente de casamento do meu Roberto. Em 1998, recebi o Prêmio Interno de Excelência em Cuidado Humanizado e, na minha aposentadoria, uma placa de honra ao mérito que guardo como um tesouro. Minha disciplina não era uma opção, era uma necessidade. Essa mesma disciplina me fez levantar às 4 horas da manhã, durante quase uma década para cozinhar marmitas e vendê-las no hospital. Depois que meu Roberto se foi e me deixou com o nosso Ricardo, de 8 anos, e apenas R$ 750 na carteira. Essa mesma disciplina me fez emendar plantões noturnos com faxinas na casa de um dos médicos, para que meu filho pudesse ter o tênis da moda que os amigos usavam. No aniversário de 15 anos dele, quando ele sonhava com uma festa de DJ que eu jamais poderia pagar, passei um mês aprendendo a fazer doces finos pela internet e transformei nossa sala num salão de festas. A frase que ele me disse naquela noite, "Mãe, foi a melhor festa de todas", se tornou o combustível que me fez aguentar tudo. E hoje, depois de uma vida inteira construindo, cuidando e sacrificando, estou aqui, no meu quarto, olhando para o espaço vazio onde ficava a poltrona do meu marido. A poltrona que minha nora jogou fora para o ambiente ficar mais clean, ela não descartou um móvel, cheio do som do meu próprio sangue pulsando nos meus ouvidos, um tambor lento e pesado. O tempo se esticou. 1 minuto pareceu 1 hora.
O silêncio tinha um peso, uma textura. Era frio e sólido, como uma laje de mármore pressionando meu peito. E debaixo daquela pressão, algo dentro de mim, algo que eu mantinha vivo com tanto esforço, finalmente se partiu. Aquela Elsa paciente, a resignada, a que engolia humilhações para manter uma paz que nunca existiu, morreu ali, na cozinha do meu apartamento, com uma fatura de cartão na mão e uma mensagem de celular queimando na retina. Eu senti a morte dela como um estalo físico, um trinco na espinha, e do pó daquela mulher, das cinzas daquela bondade submissa, outra coisa começou a nascer. Uma coisa dura, fria e inabalável como aço. A minha dor não evaporou, ela se solidificou, transformou-se em alicerce. Eu não era uma ajuda, eu não era um favor. Eu era a dona daquela casa. Eu era a mulher que comprou cada tijolo daquele lugar com plantões noturnos e cheiro de marmita nas mãos. A percepção me atingiu com a força de uma revelação divina. Meu valor não estava na minha utilidade para eles. Meu valor estava em mim, e a minha dignidade não era algo que eu deveria pedir. Ela tentou apagar a prova de que eu existia antes dela, de que tive uma história, uma identidade. Ela tentou me transformar num fantasma dentro da minha própria casa. Qual parte da minha história mais conversou com você? A disciplina da enfermeira ou o sacrifício da mãe? Sei que o valor de uma vida construída com trabalho honesto não pode ser medido por móveis de design. Por isso, me conta nos comentários qual é a sua profissão ou há quantos anos você se dedica a algo que ama. Quero saber que não estou sozinha nessa jornada de quem constrói a vida com as próprias mãos. Aquela poltrona não era só um móvel, era uma máquina do tempo. E ao jogá-la fora, Vanessa me roubou a viagem mais preciosa. A viagem para uma vida que existiu antes de tudo desmoronar, para uma época em que felicidade era uma coisa simples, quente e cheia de música desafinada. Fecho os olhos e volto para lá. É uma noite de sábado, no quintal da nossa casinha alugada no bairro Caiçara. O ar de Belo Horizonte está morno e carrega o cheiro delicioso de espetinho de carne assando na brasa. A única luz vem do poste da rua, que desenha nossas sombras compridas no cimento. Meu marido, Roberto, está sentado num caixote de madeira com seu violão velho no colo, arranhando os acordes de evidências. Era algo que eu iria tomar de volta. Eles não iam mais morar na minha casa. Minha mão, que antes tremia, estava firme como uma rocha quando peguei o telefone. Não precisei procurar na agenda. O número estava gravado na minha memória. O número de Matias, Dr. Matias Andrade, o melhor amigo do meu Roberto. Lembrei do meu marido me dizendo anos atrás com a mão no ombro do amigo advogado. Elsa, se um dia eu faltar, confia no Matias. Ele é mais que um irmão para mim. Ele tinha sido o padrinho do nosso casamento e o pilar que me segurou de pé no enterro. Foi ele quem me orientou quando Ricardo se casou a manter a escritura do apartamento e minhas economias intocadas e somente no meu nome. Prudência nunca é demais, minha querida, ele disse na época. Disquei os dígitos, o som da chamada ecoou, longo, uma vez. 2. Na terceira, uma voz grave e calorosa atendeu. Alô? Matias, é a Elsa. Houve uma pausa, depois o tom de surpresa e carinho. Elsa, minha querida, que bom ouvir sua voz. Como você está? Aconteceu alguma coisa? Minha própria voz saiu calma, nivelada, sem um pingo de choro. Matias, eu estou bem. Na verdade, nunca estive melhor. Eu preciso da sua ajuda. Preciso de você como advogado. A voz dele sai rouca, um pouco fora do tom, mas é a melodia mais bonita do mundo. Eu seguro nosso pequeno Ricardo com seus 5 anos e tento dançar com ele, que ri e se joga nos meus braços. No meio da música, Roberto me olha com aqueles olhos que brilhavam mais que qualquer estrela, e diz, "Ó Elsa, minha vida, você sabe que eu te amo, né?" Mesmo cantando mal desse jeito. Eu sorrio e respondo, ajeitando Ricardo no meu colo. É por isso mesmo que eu te amo, Roberto. Porque você é de verdade. Ele ri, um som grave e gostoso que parece preencher o universo. A gente não precisa de mais nada. Só disso aqui. Essa vida se partiu ao meio no dia 14 de março de 1994. Era uma segunda-feira, umas 3:30 da tarde, e uma chuva fina e insistente deixava Belo Horizonte toda cinzenta.
Eu estava no meio do meu plantão no Hospital das Clínicas, concentrada em trocar o soro de um paciente, quando minha supervisora me chamou no corredor. O rosto dela estava sério demais. Ela me disse que o cunhado do Roberto tinha ligado, que houve um acidente na oficina. Naquela manhã, antes de eu sair, Roberto tinha me beijado e pedido para eu fazer frango com quiabo para o jantar, dizendo que estava com saudade do meu tempero. O silêncio do outro lado da linha foi de quem entende a gravidade instantaneamente. Estou ouvindo, Elsa. Diga o que você precisa. Eu quero tirar meu filho e minha nora do meu apartamento. Ele não questionou, não duvidou, apenas processou. Entendo, ele disse, a voz agora séria, profissional. Elsa, a lei está do seu lado, você sabe disso. O imóvel é seu. Podemos começar com uma notificação extrajudicial, dando a eles um prazo de 30 dias para desocupar o imóvel voluntariamente. É o primeiro passo. Um passo formal, legal e que vai deixar muito claro que a conversa acabou. Um passo. O primeiro de muitos. Eu olhei pela janela da cozinha, para o céu de Belo Horizonte. O primeiro passo para fora do meu próprio cativeiro. Você já chegou nesse ponto? Naquele momento em que a última gota faz o copo transbordar e você percebe que não dá mais? Dizer basta exige uma coragem que nasce da dor mais profunda. Me conta aqui nos comentários. Qual foi o seu momento de virada? Qual foi a situação que te fez levantar e dizer chega? Sua história também é uma história de força. A ligação com o Dr. Matias foi como acender um pavio. Mas a bomba, o verdadeiro poder, eu ainda precisava desenterrar. Estava guardada no fundo do meu armário, numa caixa de madeira escura que fora de meu pai, um lugar que Vanessa jamais ousaria tocar, pois para ela ali só havia tralha velha. Foram suas últimas palavras para mim. Ele sofreu um infarto fulminante enquanto trabalhava debaixo de um carro. Foi súbito, brutal, sem despedida. No velório, a mesma chuva fina caía. Ricardo, com seus 8 anos, segurava minha mão com uma força que eu não sabia que ele tinha, sem entender por que o pai estava dormindo naquela caixa de madeira. Eu olhava para o caixão e só conseguia pensar no frango com quiabo que ficou intocado na geladeira. Depois de pagar o enterro e fechar a oficina, que tinha mais dívidas do que qualquer outra coisa, eu olhei o extrato da minha conta. Sobraram exatos R$750. Com esse dinheiro e um filho para criar, o sacrifício virou meu sobrenome. Eu pegava todos os plantões duplos no hospital, saía de uma jornada de 12 horas com os pés latejando, e ia direto para a casa de um dos médicos fazer faxina enquanto Ricardo estava na escola. Ele nunca soube, achava que a mãe dele só era enfermeira. Eu acordava às 4 da manhã para cozinhar marmitas que vendia para os colegas do hospital. Minhas mãos, que precisavam de firmeza para cuidar dos doentes, viviam com pequenas bolhas de queimadura de óleo quente. Quando Ricardo acordava, eu dizia que as marmitas eram uma encomenda de uma amiga. Com as mãos trêmulas, não de medo, mas de uma estranha e fria antecipação, eu abri a caixa. O cheiro de cedro e de tempo me atingiu. Lá dentro, sob as cartas de Roberto e a primeira mecha de cabelo de Ricardo, estava uma pasta de plástico azul. A pasta que Dr. Matias me ajudou a organizar 5 anos atrás, quando Ricardo anunciou o casamento. Na manhã seguinte, eu estava em seu escritório, um lugar que cheirava a livros e justiça. As paredes eram forradas de diplomas e o Dr. Matias, com seus cabelos brancos e olhos que já viram de tudo, me serviu um café forte. Ele pegou a pasta azul das minhas mãos com a delicadeza de quem manuseia algo sagrado. Ele me olhou por cima dos óculos. Elsa, você sabe o que tem aqui? Não sabe. Eu assenti, a voz um fio, a escritura do apartamento e os extratos da minha poupança. Não, ele disse pousando a mão sobre a pasta. Aqui está a sua fortaleza. A escritura está unicamente no seu nome. O apartamento é seu, e de mais ninguém. Legalmente, Ricardo e Vanessa são seus convidados, ocupantes a título gratuito. E um convidado que abusa da hospitalidade, que destrói a paz do lar, pode ser convidado a se retirar. A lei está do seu lado, Elsa. Por mais de 15 anos, não comprei uma única peça de roupa nova. Remendava meus uniformes até o tecido ficar fino como papel e usava meus sapatos de folga até a sola furar.
O auge de tudo foi no aniversário de 15 anos do Ricardo. Ele sonhava com uma festa com DJ e luzes, como a dos amigos ricos da escola. Eu não tinha como pagar. Em vez disso, passei um mês inteiro virando as noites, depois do hospital e da faxina, assistindo a tutoriais na internet para aprender a fazer salgadinhos finos e um bolo de 3 andares. No dia, enchi a sala com balões, pendurei luzes de Natal para piscar no ritmo da música que saía do nosso som 3 em 1. Quando os amigos dele chegaram, um deles olhou para a mesa farta e perguntou, chocado, "Nossa, Ricardo, sua mãe contratou um buffet?" Naquele instante vi o olhar do meu filho mudar. Havia vergonha, mas havia, principalmente, admiração. No fim da noite ele me abraçou com força e sussurrou no meu ouvido, "Mãe, foi a melhor festa de todas." Aquela frase se tornou o meu motor, o combustível que me fez continuar por todos esses anos, pagando uma dívida de amor que, no fundo, só eu sabia o quanto custava. Você já se sacrificou em silêncio por alguém que ama, fazendo o impossível para ver um sorriso no rosto dessa pessoa? Completamente. Naquele instante, algo dentro de mim se realinhou. A imagem da Elsa frágil, da avó empregada, se estilhaçou. Eu não era uma intrusa na vida deles. Eles eram inquilinos inadimplentes na minha. Inadimplentes de respeito, de gratidão, de humanidade. Uma força gelada subiu pela minha espinha. Era a força da verdade, documentada e registrada em cartório. Dr. Matias me deu a primeira tarefa. Documente tudo, Elsa. Tudo. Crie um diário. Sua memória é ótima, mas o papel é irrefutável. Naquela mesma noite eu comecei. Cor Diário da Dignidade. Dia 1, quinta-feira. Asterisco. A casa está um caos. Restos de pizza na caixa. Brinquedos espalhados. A louça do café da manhã de quarta-feira ainda na pia. Fotografei tudo com meu celular. Vanessa não deixou R$1 para as compras. Usei R$150, 00 da minha aposentadoria para encher a despensa. Guardei a nota fiscal. Emoção sentida. Uma raiva fria, organizada. Cor Diário da Dignidade. Dia 2, sexta-feira. Lucas me perguntou por que a mamãe não ligou. Sofia chorou de saudade. Eu os abracei e disse que a mamãe estava trabalhando. A mentira teve um gosto amargo. À noite anotei o que as crianças disseram, palavra por palavra, emoção sentida, uma dor profunda pelos meus netos, que me deu mais força. Cor Diário da Dignidade. Dia 3, sábado. Liguei para o doutor. Eu sei a dor que é dar tudo de si, e sentir que o seu esforço se tornou invisível com o tempo. Se você também carrega o peso de um sacrifício que ninguém nunca soube ou reconheceu, me conta aqui nos comentários. Eu quero te ouvir. Neste espaço, a sua história não será esquecida. A memória daquela festa de 15 anos, do abraço apertado do meu filho e do seu "foi a melhor festa de todas", foi a âncora que me manteve sã por muito, muito tempo. Foi o sol particular que aquecia meu peito nos dias frios que viriam. E os dias frios chegaram não com uma tempestade, mas com uma brisa perfumada que, aos poucos, congelou tudo ao redor. A brisa tinha nome. Vanessa. Ricardo a conheceu no final da faculdade de arquitetura, em uma festa de formatura de um colega. Quando ele a trouxe em casa pela primeira vez, num domingo à tarde, meu coração de mãe se encheu de uma alegria cautelosa. Ele parecia flutuar. E ela era como um holofote. Vanessa entrou na minha sala simples com a segurança de quem entra em um palco. Eu me lembro de cada detalhe daquele dia. Ela usava um vestido estampado da Farm, que parecia flutuar ao redor de seus joelhos, custando, como eu descobriria depois, o equivalente a uma semana das minhas marmitas. Matias. Minha voz vacilou. E se eu estiver destruindo minha família? Ele foi firme. Elsa, a família já estava destruída. Você está apenas recolhendo os escombros para construir algo novo e sólido, baseado em respeito. Continue. A dúvida quase me paralisou. Lembrei-me da poltrona de Roberto no lixo. A hesitação se transformou em aço. A fase 2 começou na segunda-feira. No escritório do Dr. Matias ele colocou 3 documentos sobre a mesa de mogno. Esta, disse ele apontando para o primeiro,
É uma notificação extrajudicial de desocupação de imóvel cedido em comodato. Dá a eles um prazo de 30 dias para saírem voluntariamente. É o caminho pacífico. Ele apontou para o segundo. Este é um pedido de tutela de urgência, caso eles se recusem a sair, para que um juiz determine a saída imediata. E este, ele sorriu de lado, é o elemento surpresa. Uma comunicação ao banco em seu nome, cancelando o cartão de crédito adicional vinculado à sua conta. Aquele que Ricardo te disse que era para emergências. Meus olhos se arregalaram. Era o cartão que Vanessa usava para suas unhas de fibra de vidro. Seus almoços, chiques. As consequências, Matias? O Ricardo. Ricardo é um homem de 38 anos, Elsa. É hora de ele escolher que tipo de homem quer ser. O cabelo era um loiro tão platinado, tão perfeitamente alinhado em ondas suaves, que parecia saído de uma revista. A manutenção daquela cor, soube depois, custava R$600, 00 a cada 45 dias. Nas mãos, unhas de fibra de vidro em um tom nude impecável, a R$150, 00 a quinzena, seguravam uma bolsa da Arezzo de uns R$800, 00. Sua postura era ereta, o queixo levemente erguido, e no pulso brilhava um Apple Watch de R$3.000, 00, presente do meu filho. Eu, com meu vestido simples de algodão e as mãos marcadas por anos de trabalho no hospital, me senti subitamente opaca, desbotada. No início, tentei ver apenas o que meu filho via. Ela era falante, sorridente, e o elogiava o tempo todo. Nossa, Ricardo, seu projeto é genial, ela dizia, folheando os desenhos dele na mesa de jantar. Meu filho se inflava de orgulho, mas os sinais estavam lá, pequenos e afiados como cacos de vidro no tapete. Naquele primeiro dia, eu servi um café passado na hora, com um bolo de fubá que Ricardo amava desde criança. Ela sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, e perguntou: "Ah, que fofo! Mas você não tem máquina de cápsula? É mais prático, né? E mais chique." Eu senti uma pontada minúscula, uma alfinetada. A escolha não é sua, é dele. A fase 3 foi a da movimentação silenciosa. Na terça-feira, um dia antes do retorno de Vanessa, protocolei a notificação no cartório. Liguei para o banco e, com a voz mais firme que eu já tive, cancelei o cartão adicional. A atendente confirmou: "Cancelamento efetuado com sucesso, Sra. Oliveira." Cada ação era um tijolo na reconstrução da minha dignidade. O plano era esperar um momento perfeito. Vanessa chegaria, tentaria usar o cartão em alguma compra online e descobriria. A arrogância dela seria o gatilho para minha ação final. Eu não iria procurá-la. Eu a faria vir até mim. Naquela noite, à véspera da batalha, eu ensaiei tudo na minha mente. Eu me via sentada na minha sala, na poltrona que comprei, para substituir a de Roberto. Vanessa entraria, furiosa com o cartão bloqueado, eu a deixaria falar, gritar. E então, com a calma de uma enfermeira-chefe em uma emergência, eu lhe entregaria o envelope do cartório. Eu visualizava seu rosto se transformando de raiva em choque, depois em pânico. Eu visualizava Ricardo chegando, o conflito em seus olhos. Eu ensaiei minhas palavras, meu tom, minha postura, sem choro, sem gritos. Apenas a força inabalável da verdade. Minha preparação final foi um ritual. Peguei a velha foto do meu casamento, a do quintal da casa no Caiçara, com Roberto e seu violão desafinado. Ricardo riu e disse: "Mãe, a Vanessa é toda moderna." E eu me calei. Poucas semanas depois, eles vieram almoçar, e eu preparava meu frango com quiabo, o prato favorito do meu filho. Vanessa entrou na cozinha, torceu o nariz delicadamente e disse com uma voz falsamente doce: "Ai, Elsa, esse cheiro de comida caseira impregna o cabelo. Da próxima vez a gente podia pedir um japonês, que tal?" Ela nunca me chamou de Dona Elsa. Desde o primeiro dia, fui apenas Elsa, dito de uma forma seca, como se eu fosse uma funcionária. Ricardo começou a mudar. Aquele menino que me ajudava a etiquetar marmitas agora falava em ter um apartamento mais clean. As nossas músicas, a nossa evidências, foram substituídas por playlists de lounge music que Vanessa dizia serem mais sofisticadas. Quando eu tentava contar uma história antiga, sobre o pai dele ou sobre a nossa vida no Caiçara, via Ricardo desviar o olhar, desconfortável, enquanto Vanessa checava as notificações no seu smartwatch.
A voz dele comigo foi perdendo o calor, tornando-se mais curta, quase burocrática. Se eu ousava discordar de Vanessa em algo mínimo, ele intervinha com um cansado: "Ah, mãe, deixa pra lá, você sabe como ela é." Eu me adaptava. Eu tentava. Passei a fazer menos comida com cheiro forte. Beijei a imagem. "Me dê força, meu amor, é pela nossa história, é pelo nosso lar." A última ligação para Matias foi breve. "Estou pronta," eu disse. "Eu sei que está," ele respondeu. "Lembre-se, a dignidade não se pede, se impõe." Aquela noite eu não dormi. Fiquei sentada na sala escura, sentindo cada canto daquele apartamento como parte do meu corpo. Era meu. Conquistado com marmitas às 4 da manhã, com plantões duplos, com roupas remendadas. Na manhã seguinte, vesti um vestido azul marinho, simples, mas impecável. Prendi meu cabelo num coque firme, preparei o café e, ao olhar meu reflexo no vidro da janela, não vi a vítima, vi Elza Mendes de Oliveira, pronta para a guerra. A tensão está no ar, não está? Você consegue sentir o cheiro da batalha que está por vir? Eu sei que sim. Se você está torcendo por mim, se acredita que a dignidade de uma mãe vale mais do que qualquer luxo, deixe sua curtida. Que ela seja um voto de confiança, a energia de que preciso para o confronto final. O dia do acerto de contas amanheceu com um céu cinzento sobre Belo Horizonte, mas dentro de mim, uma clareza solar que eu não sentia há décadas. A preparação não foi uma explosão de raiva, mas um ritual silencioso, metódico, como os que eu executava na chefia de enfermagem. Guardei meus porta-retratos antigos. Aprendi a ficar em silêncio quando o assunto era coisas modernas. Eu fazia tudo isso por um único motivo: o brilho nos olhos do meu filho. Eu me agarrava à imagem dele feliz, apaixonado, e me convencia de que aqueles pequenos sacrifícios eram o preço a se pagar pela felicidade dele. Eu estava disposta a me encolher para que o mundo dele, agora compartilhado com ela, pudesse se expandir. Mal sabia eu que não estava apenas me encolhendo, estava sendo apagada. Você já sentiu isso? A chegada de alguém novo que aos poucos reescreve as regras da sua própria casa, da sua própria família? É uma dor silenciosa, difícil de nomear, porque muitas vezes vem disfarçada de modernidade, de felicidade, de amor. É difícil aceitar que a dinâmica que você construiu com tanto sacrifício está mudando para pior. Me conta aqui nos comentários. Quais foram os sinais de alerta que você, por amor ou por esperança, escolheu ignorar no início de uma relação? Os primeiros meses após o casamento de Ricardo foram de uma calmaria tensa, como o ar parado antes de uma tempestade. Eu me movia pelo meu próprio apartamento na ponta dos pés, tentando não fazer barulho, não ocupar espaço, não incomodar. 3 meses depois da cerimônia, num domingo ensolarado de setembro, eu estava na cozinha, o meu antigo santuário. Primeiro, o corpo. Abri meu guarda-roupa ignorando os vestidos floridos e as blusas de malha que me faziam parecer uma avó inofensiva. Escolhi uma calça de alfaiataria preta, de um corte reto e antigo, que eu não usava há anos. Com ela, uma camisa de seda cor de marfim, de mangas compridas, que abotoei até o último botão no colarinho. Não era uma armadura, era uma declaração. Era a roupa de uma mulher que não estava ali para servir café, mas para presidir uma reunião em sua própria casa. Prendi meus cabelos grisalhos num coque baixo e firme, sem um fio fora do lugar. Pela primeira vez em muito tempo, a mulher que me olhou de volta no espelho não era a sogrinha, não era a vovó. Era Elza Mendes de Oliveira. Depois, preparei o ambiente. A sala de estar, que Vanessa havia transformado num showroom de almofadas bege e objetos de decoração sem alma, voltou a ser minha. Guardei as revistas de arquitetura da mesinha de centro. No lugar delas, coloquei apenas um objeto, o porta-retratos de prata com a foto do meu casamento com Roberto. Ele sorrindo, eu olhando para ele. A nossa base. Afastei o sofá da parede, criando um espaço mais formal, quase como um escritório. Em uma poltrona, posicionei o doutor. O sol da manhã entrava pela janela, iluminando a poeira fina que dançava no ar. Eu me sentia genuinamente feliz, preparando o prato favorito de Ricardo desde menino, frango com quiabo e angu. O cheiro de alho e cebola dourando no azeite, o chiado do frango na panela, era a trilha sonora da minha vida, a forma como eu sempre disse eu te amo, sem precisar de palavras. Quase o cheiro de casa, o cheiro de domingo, o cheiro do meu menino, asterisco.
foi quando Vanessa entrou. Ela não caminhava, ela deslizava, já vestida com uma daquelas roupas de linho que pareciam custar mais que a minha aposentadoria inteira. O cabelo loiro, impecável, contrastava com o vapor que subia das panelas. Ela parou na porta, torceu o nariz delicadamente, como se sentisse um cheiro azedo, e disse com aquela voz falsamente adocicada que ela usava para dar ordens. Ai, Elsa, esse cheiro de comida de roça impregna a casa toda, sabe? Ela fez uma pequena pausa, olhando para o meu fogão com um leve desprezo. Da próxima vez vamos pedir um japonês, que tal? É mais chique. A colher de pau que eu segurava pareceu pesar 10 quilos. Senti o calor subir do meu peito para o rosto, uma onda quente e sufocante. Meu corpo inteiro congelou por um segundo. Matias, que chegou pontualmente às 4 da tarde, trazendo consigo o peso reconfortante da lei em sua pasta de couro. Na outra, pedi que Ricardo se sentasse. Ele chegou contrariado, achando que era mais um drama familiar. Mãe, o que foi agora? A Vanessa já está chegando? Não podia esperar? Eu apenas o olhei, com minha nova firmeza, e disse: Sente-se, Ricardo, você precisa estar aqui. Porque você é meu filho e precisa ouvir. Ele se calou, desconcertado pela minha mudança de tom. Os últimos minutos de espera foram os mais longos. Meu coração batia num ritmo estranho, uma mistura de galope de ansiedade com a marcha lenta da determinação. Senti um frio no estômago, o mesmo que sentia antes de uma cirurgia de risco no hospital. Mas minhas mãos, pousadas no meu colo, não tremiam. Eu repassava mentalmente as palavras do Dr. Matias. Porá, dignidade não se pede, se impõe. A lei está do seu lado. Asterisco, eu olhava para a foto de Roberto e pedia a força que ele sempre me deu. Cor é por nós, meu amor. É pela nossa história. Asterisco. Então, o som. Primeiro, o ruído agudo do motor do carro de aplicativo sendo desligado na rua. Depois, a batida da porta do carro, seguida pelo clique metálico do portão do prédio. A ferroada da humilhação foi tão aguda e inesperada que me roubou o ar. Não consegui dizer nada. Apenas assenti com a cabeça, um movimento quase imperceptível. Para comida de roça. Ela chamou meu afeto de comida de roça. O prato que eu fiz para o filho dela, meu filho, a vida inteira. O cheiro que para mim era de lar, para ela era de pobreza, de algo a ser escondido. Chique. Eu nunca precisei ser chique, eu só precisei ser mãe. Asterisco. O almoço foi servido. Comi em silêncio, cada garfada parecia descer arranhando a minha garganta. Ricardo, alheio a tudo, elogiou o tempero. Vanessa mal tocou no prato. Naquela tarde, não me sentei na sala para ver televisão. Fui para o meu quarto, fechei a porta e fiquei sentada na beirada da cama, olhando para as minhas mãos, as mesmas mãos que cozinharam, que cuidaram, que trabalharam por 40 anos, e me senti, pela primeira vez dentro daquelas paredes, uma intrusa. Aquela foi a primeira fissura na parede frágil da minha paciência. 1 ano depois, a fissura já era uma rachadura visível. Era uma tarde de sábado e uma vizinha antiga do prédio, a dona Marlene, tinha vindo me visitar. Para fugir da sala onde Vanessa assistia a um reality show de decoração aos berros, eu a levei para a pequena varanda. Os passos dela no corredor eram rápidos, ritmados pelo toque-toque dos seus saltos. Ouvi sua voz ao longe falando alto no celular, um tom alegre e despreocupado. Ponto, foi incrível, amiga. Búzios estava perfeita. Te mando as fotos depois, beijo. A chave girou na fechadura. A porta se abriu. Vanessa entrou na sala com um sorriso radiante no rosto, o bronzeado falso brilhando sob a luz. Ela jogou a bolsa chutes no chão e começou a falar antes mesmo de olhar direito. Elsa, você não vai acreditar no tanto de gente importante que eu. A frase morreu em sua boca. Seu sorriso congelou. Seus olhos, antes brilhantes, varreram a cena. Eu, sentada ereta na minha poltrona. O Dr. Matias, um estranho de terno, encarando-a com seriedade. Ricardo, pálido e tenso no canto, e o porta-retratos de Roberto, como um juiz silencioso no centro de tudo. A expressão dela mudou da alegria para a confusão, e depois para uma desconfiança afiada. A primeira bomba foi o que ela viu. O ambiente alterado,
a presença solene do advogado. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, a voz perdendo o tom de melodia e ganhando um timbre metálico. Quem é esse senhor? Alguém morreu? Eu a encarei, meus olhos fixos nos dela, e respondi com a calma de quem anuncia um procedimento padrão. Ninguém morreu, Vanessa. Com um orgulho que eu raramente me permitia sentir, eu peguei meu velho álbum de casamento para mostrar a ela. As fotos amareladas, o meu Roberto sorrindo com aquele bigode farto, eu com um vestido simples que minha mãe costurou. Era um portal para um tempo em que eu era a protagonista da minha própria história. O plástico que cobria as fotos estava um pouco gasto, e o cheiro de papel antigo era como um perfume para mim. Estávamos rindo de uma foto em que Ricardo, pequeno, tentava roubar um pedaço do bolo, quando a porta da varanda se abriu com força. Era Vanessa. Ela olhou para o álbum em meu colo com uma expressão de nojo. Credo, Elsa, guarde essas fotos velhas. Sua voz era alta, cortante, feita para ser ouvida. Parecem coisa de museu. Está espantando a visita com essa poeira. Antes que eu pudesse reagir, ela se inclinou, arrancou o álbum das minhas mãos com uma agilidade cruel e o guardou dentro de um armário na sala, como se estivesse escondendo algo vergonhoso. Meu rosto queimou. Senti o sangue fugir dele e depois voltar com uma força que me deixou tonta. Era vergonha pura, nua, exposta sob o sol da tarde. Humilhação. Era isso. Uma humilhação pública, na frente de uma amiga. Este é o Dr. Matias, meu advogado. Por favor, sente-se. Temos um assunto a tratar. Ela soltou uma risada nervosa, incrédula. Advogado, para quê? Você bateu o carro? Ah, Elsa, pelo amor de Deus, eu estou exausta da viagem, não tenho tempo para seus dramas. Foi o gatilho que eu precisava. Sem alterar minha expressão, estendi a mão para a mesinha de centro e deslizei um envelope pardo em sua direção. A segunda bomba. Ela o pegou com desdém, mas seu rosto se transformou enquanto lia as primeiras linhas da notificação extrajudicial. Pedido de desocupação de imóvel? Ela gaguejou, e então explodiu. Isso é uma piada. Você ficou louca? Esta casa é do Ricardo, é herança do pai dele. Você não pode expulsar a gente da nossa própria casa. Ela se virou para Ricardo buscando um aliado. Ricardo, fala alguma coisa. Sua mãe pirou de vez. Mas Ricardo estava mudo, o rosto cinzento. Foi o Dr. Matias quem respondeu, com uma voz grave e cortante. Ele abriu sua pasta e retirou um documento, colocando-o sobre a notificação. Com todo respeito, senhora, a sua suposição está incorreta. Esta é a matrícula atualizada do imóvel. A única e exclusiva proprietária desde a sua aquisição é a dona Elsa Mendes de Oliveira. A postura de Vanessa mudou instantaneamente. Minhas mãos ficaram vazias no meu colo, e eu me encolhi na cadeira, desejando desaparecer. Não disse uma palavra. O que eu poderia dizer? Cora não pegou um álbum. Ela pegou a minha memória. Ela pegou o meu Roberto. Ela pegou a prova de que eu já fui amada, de que eu construí uma família, e chamou de poeira. Na frente dos outros, ela me reduziu a um estorvo, a um passado empoeirado, que suja a casa moderna dela. Asterisco Dona Marlene ficou terrivelmente sem graça. Ela desviou o olhar, murmurou uma desculpa sobre ter que ir ao mercado, e foi embora quase correndo, sem nem se despedir direito. Fiquei sozinha na varanda, o lugar vazio ao meu lado gritando o tamanho do meu constrangimento. Mais tarde, quando questionei Ricardo, ele apenas deu de ombros. Ah, mãe, não liga, você sabe que a Vanessa é obcecada com decoração moderna. Aquele dia, entendi que o silêncio do meu filho era mais cortante que qualquer palavra cruel da minha nora. Qual dessas duas humilhações foi mais difícil de ler para você? Se você sentiu um nó na garganta ou uma ponta de raiva, saiba que essa raiva é justa. É a raiva contra a injustiça que silencia e apaga. Me diga nos comentários, qual tipo de desrespeito dentro da família você considera o mais intolerável? O ataque virou defesa. Ela olhou da escritura para o meu rosto, os olhos faiscando de fúria e pânico. Isso é um truque. Você está mentindo, você não teria coragem. E os seus netos? Você vai jogar seus netos na rua, Elsa? É isso, depois de tudo que a gente faz por você? A tentativa de manipulação veio como esperado. Mas o escudo da minha paciência submissa havia se tornado aço.
Eu jamais colocaria meus netos na rua, eu disse, a voz firme, cada palavra pesada com a verdade. Estou pedindo para que a mãe deles, que me trata como uma serviçal, que me humilha e que vive do meu dinheiro enquanto finge ter uma vida de luxo, desocupe a minha propriedade. Vocês têm 30 dias. Foi então que lancei a terceira e última bomba, a que mirava diretamente em sua maior fraqueza. Peguei outro papel da mesa. Era a fatura do cartão de crédito que chegara por engano, com os gastos de búzios circulados em vermelho. E para que não reste nenhuma dúvida sobre os meus motivos, eu continuei. Aqui está o motivo pelo qual vocês não podiam contratar uma babá. Mais de R$5.000 em um feriado, enquanto eu passei 2 noites em claro cuidando da Sofia com febre. A propósito, o cartão adicional em seu nome foi cancelado esta manhã. A crítica velada que te faz sentir inadequado na sua própria casa, ou a humilhação pública que te rouba a dignidade na frente dos outros. Vamos falar sobre limites e sobre o respeito que ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de nos tirar. A humilhação seguinte não veio com um grito, mas com um sorriso falso e na frente de testemunhas. Foi na ceia de Natal, 2 anos depois do casamento. Os pais de Vanessa, um casal de aparência cansada que tentava a todo custo parecer mais rico do que era, estavam na nossa mesa. Eu passei o dia inteiro na cozinha, um lugar que antes era meu santuário e agora parecia um campo de provas. Minha missão era assar um peru, a minha receita especial de família, aquela que eu só fazia em ocasiões que mereciam memória. Eu marinei a ave por 12 horas, preparei um recheio de farofa com frutas secas e assei com o cuidado de um cirurgião, regando o bicho a cada 30 minutos. O cheiro que encheu o apartamento não era de comida de roça, era cheiro de festa, de celebração, de um amor que eu teimava em oferecer. Quando servi o peru na travessa de louça que herdei da minha mãe, meu coração estava cheio de uma esperança tola. O colapso foi total. A imagem de influencer rica se desintegrou, revelando a mulher apavorada por baixo. Vanessa olhou para a fatura, para a escritura, para o meu rosto impassível. O ar saiu de seus pulmões. Ela caiu de joelhos no chão, o corpo tremendo, e o choro veio, não um choro de tristeza, mas de raiva e desespero. Não, você não pode fazer isso, ela soluçou, agarrando-se à perna de Ricardo. Ricardo, faz ela parar, pelo amor de Deus, faz ela parar. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado, quebrado apenas pelos soluços dela. Durou uma eternidade contida em 10 segundos. Dr. Matias permaneceu imóvel, sua presença uma âncora de legalidade. Ricardo, finalmente, olhou para mim, e pela primeira vez em anos, eu vi em seus olhos não a vergonha de mim, mas a vergonha de si mesmo. Ele se desvencilhou do aperto de Vanessa e disse a voz embargada, ela está certa, Vanessa. A mamãe, ela está certa. Vanessa se levantou, o rosto manchado de rímel, a compostura perdida para sempre. Ela me olhou com ódio puro. Eu a encarei de volta, não com ódio, mas com o vazio exausto de quem finalmente chegou ao fim. Eu te odeio. Ela cuspiu. Eu não respondi. Apenas disse, com a voz mais calma do dia. O prazo começa a contar a partir de hoje. Ricardo olhou para a mesa farta e sorriu. Um vislumbre do meu menino de antigamente. Mas na hora de cortar a primeira fatia, o inevitável aconteceu. A carne, perto do osso do peito, estava um pingo mais seca do que deveria. Um detalhe, um deslize mínimo depois de um dia de trabalho. Ninguém teria notado, ou se notasse, ninguém se importaria. Ninguém, exceto Vanessa. Ela parou de mastigar, fez uma careta sutil e pousou o garfo. Com a voz mais doce e venenosa que eu já ouvi, ela se virou para a mãe e disse, alto o suficiente para que todos na mesa ouvissem. Tadinha da Elsa, se esforçou tanto, mas acho que o forno venceu ela. O risinho que se seguiu foi como um tapa. Meus cunhados ficaram sem graça. Eu senti o sangue fugir do meu rosto. Mas ela não parou. Virou-se para mim, com aquele olhar de falsa compaixão, e completou a obra. Ano que vem, para não ter erro, a gente encomenda um Chester da Sadia, e você só esquenta, combinado, querida? Querida. A palavra soou como um insulto. Ela estava me rebaixando à condição de ajudante de empregada que não sabe nem mesmo esquentar um prato direito,
na frente de toda a família. Eu olhei para Ricardo. Implorei com os olhos. Cor, diga alguma coisa. Por favor, retire-se da minha casa. Ricardo a segurou pelo braço e a guiou para fora. Ela não resistiu mais, apenas caminhava como um autômato. Ouvi a porta da frente se fechar com um clique suave, definitivo. Dr. Matias se levantou, colocou uma mão em meu ombro e disse: Você foi magnífica, Elsa. Se precisar de algo, me ligue. Ele saiu, deixando-me sozinha na minha sala reconquistada. O silêncio agora era diferente. Leve. Respirável. Eu não sentia euforia, não sentia a alegria da vitória. Sentia um alívio profundo, uma exaustão que vinha da alma. Olhei para a foto de Roberto, para o seu sorriso. E então, as lágrimas vieram. Não de tristeza, nem de raiva. Eram lágrimas de libertação, lavando 5 anos de dor, limpando o pó da minha dignidade. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, o silêncio da minha casa tinha o som da paz. E você, que me acompanhou até aqui, como está se sentindo depois desse confronto? Eu sei que a catarse pode ser intensa. Se você pudesse descrever em uma única palavra o que sentiu durante esse clímax, qual seria? Deixe seu comentário, vamos processar esse momento juntos. Nos dias que se seguiram, o silêncio no meu apartamento era uma sinfonia. A ausência do desprezo de Vanessa era mais palpável que qualquer presença. Me defenda. Diga que o peru está ótimo. Diga que sua mãe passou o dia cozinhando por nós. Asterisco. Mas meu filho, o homem para quem eu cozinhei marmitas de madrugada apenas deu uma risada constrangida. Ah, deixa disso, amor. O que importa é que o Galo foi campeão esse ano, ele disse, mudando de assunto para futebol, o refúgio dos homens que não querem enfrentar uma briga. Naquele instante, o peru na minha boca virou serragem. Meus dedos apoiados na mesa ficaram gelados. Eu não senti vergonha. Senti uma raiva fria e cortante. Uma raiva que se instalou no fundo do meu peito, silenciosa e pesada. Custa até quando, Elsa? Uma voz dentro de mim perguntou pela primeira vez. Coisa até quando você vai deixar que te apaguem? Isso não é manter a paz. Isso é deixar que eles te matem aos poucos. Asterisco. Foi a primeira rachadura na minha resignação. Eu continuei a ceia em silêncio, mas algo dentro de mim havia se quebrado para sempre. A quarta humilhação, a que quase me fez perder todo o controle, veio 2 anos depois. Foi um ataque direto não a algo que eu fiz, mas a quem eu era. Foi um ataque à minha memória mais sagrada. No meu quarto, ao lado da janela, ficava a velha poltrona de couro do meu Roberto. A primeira consequência imediata foi a paz. Na manhã seguinte, um oficial de justiça acompanhou Vanessa enquanto ela retirava seus pertences. Não houve cena, apenas o som de caixas sendo arrastadas e a porta se fechando definitivamente. Legalmente, a notificação extrajudicial deu a ela um prazo de 30 dias para sair, mas com a vergonha da exposição, ela saiu em menos de 24 horas. Dr. Matias me informou que ela não tinha direito a nada, pois o imóvel era meu antes do casamento, e minhas economias eram fruto do meu trabalho. Não houve processo, pois não havia base legal para ela contestar. A derrota dela foi silenciosa e absoluta. As reações não tardaram. A vizinha para quem eu mostrei o álbum de fotos do meu casamento apareceu na minha porta com um bolo de laranja. Os pais de Vanessa me ligaram, não para defender a filha, mas para pedir desculpas envergonhadas. Nós não a criamos assim, Elsa, disse a mãe dela com a voz embargada. Quanto aos netos, Ricardo os trouxe no fim de semana. A princípio, Lucas e Sofia estavam confusos. Sofia me perguntou onde estava a mamãe. Eu me ajoelhei, olhei nos seus olhos e disse a verdade mais simples que pude. A mamãe e o papai não vão mais morar juntos, meu amor. Não era uma peça de design. Era uma poltrona gasta, com o couro marrom já rachado em alguns pontos e a espuma um pouco afundada no lugar exato onde ele se sentava. O braço direito estava mais liso e escuro que o esquerdo, polido por décadas da mão dele descansando ali enquanto lia o jornal.
Se eu fechasse os olhos e me concentrasse muito, eu ainda podia sentir um vestígio mínimo do cheiro do seu perfume misturado com o tabaco do cachimbo que ele fumava raramente. Aquela poltrona não era um móvel, era o último pedaço físico do meu marido dentro daquela casa. Era o meu porto seguro, o lugar onde eu sentava para sentir a presença dele quando a solidão apertava demais. Numa tarde de terça-feira, eu voltei do supermercado e entrei no meu quarto para guardar umas coisas. E a poltrona não estava lá. No seu lugar, havia uma cadeira branca, de plástico, com um design que se dizia minimalista, mas que para mim era apenas frio e sem alma. Parecia um objeto de consultório médico. Meu coração parou. Eu olhei para o espaço vazio, para aquela cadeira ofensiva, e um pânico gelado subiu pela minha espinha. Vanessa! Eu chamei, a voz já trêmula. Ela apareceu na porta do quarto, secando as unhas recém-pintadas. Mas nós dois amamos vocês mais que tudo no mundo. E a vovó vai estar sempre aqui. Eu passei os dias seguintes processando tudo, sentada na minha sala, agora redecorada com minhas próprias coisas. Tive longas conversas com o Dr. Matias, não sobre leis, mas sobre a vida. Ele me lembrava que a dignidade que eu reconquistei não era um presente, mas um direito que eu mesma tomei de volta. 2 meses se passaram. 2 meses exatos. Numa tarde de terça-feira, o interfone tocou. Era ele. Eu o encontrei no hall do prédio, um espaço neutro, impessoal. Ricardo estava irreconhecível. Ele havia perdido pelo menos 10 quilos, olheiras profundas marcavam seu rosto, e a postura antes arrogante tinha dado lugar a ombros caídos, curvados pelo peso da vergonha. Ele segurava um pequeno vaso de violetas. Sua voz saiu quase como um sussurro. Mãe, eu posso falar com você 1 minuto? Meu corpo todo se enrijeceu. Eu apenas assenti com a cabeça. Ele não tentou subir. Ficamos ali, de pé, perto dos elevadores. Ele começou, e as palavras saíram tropeçando, mas cheias de uma verdade dolorosa. Eu não vim pedir perdão, porque eu sei que não mereço. Eu vim para dizer que você estava certa. Em tudo. Ele respirou fundo e listou cada erro sem se poupar. Eu deixei ela te humilhar no Natal por causa do peru. Ela sorriu, um sorriso vitorioso. Gostou? Eu que escolhi. Elsa, me agradeça. Joguei fora aquele trambolho velho que só juntava ácaro. Comprei uma cadeira de design bem minimalista para você colocar suas bolsas. Ficou muito mais clean. Trambolho. Ela chamou a minha memória, o meu amor, o último vestígio do meu Roberto. De trambolho. Naquele momento, os 40 anos de disciplina como enfermeira-chefe, a paciência de uma vida, a resignação de viúva, tudo isso virou pó. Uma onda de fúria pura, branca e quente me subiu da sola dos pés. Minhas mãos se fecharam em punhos com tanta força que senti minhas unhas curtas cravarem na pele da palma. O ar ficou preso na minha garganta. Eu via a cena em câmera lenta, o rosto satisfeito dela, a cadeira branca insultuosa, o espaço vazio que gritava a ausência do meu marido. Eu dei um passo na direção dela, minha boca se abriu. Eu ia gritar. Eu ia dizer que ela era um monstro, que ela não tinha o direito, que aquele trambolho valia mais que a vida vazia e superficial dela inteira. Eu ia pegar aquela cadeira de plástico e atirá-la contra a parede até que só sobrassem pedaços. Mas então, do corredor, eu ouvi a risada da minha neta Sofia. Ela estava brincando com o irmão. Eu ri. Eu não te defendi quando ela jogou fora a poltrona do pai. Eu via você limpando a bagunça dela e fingia que não era comigo. Eu me tornei um covarde mãe. Pior, eu me tornei um filho ingrato. Eu esqueci das marmitas, da festa de 15 anos, das suas mãos queimadas. Eu troquei tudo isso por puro status. E eu entendo de verdade se você nunca mais quiser me ver. Ele me contou que já tinha feito mudanças. Pediu demissão do escritório de arquitetura e aceitou um emprego mais modesto, com um salário de R$7.000, numa construtora menor. Alugou um apartamento simples de 2 quartos na Cidade Nova, um bairro longe do luxo falso do Buritis. Eu estou pagando pensão. E todo mês, mãe, todo mês eu vou depositar 10% do meu salário numa poupança para os meninos, uma conta que só eles poderão acessar aos 18. É um compromisso.
É o mínimo que eu posso fazer. Ouvir tudo aquilo foi como reviver cada facada. Eu disse a ele com a voz firme, mas trêmula. O que mais doeu, Ricardo, não foi o desprezo dela, foi o seu silêncio. Cada vez que você virava o rosto, era como se você apagasse um pedaço da nossa história, um sacrifício que eu fiz. E a imagem do rosto dos meus netos, assustados com os gritos da avó, me paralisou. A imagem de um escândalo, de uma briga feia que só daria a Vanessa mais motivos para me pintar como uma velha louca e descontrolada. Eu engoli o grito. Senti as palavras não ditas queimando meu esôfago como ácido. Meu corpo inteiro tremia com o esforço sobre-humano de me conter. Eu não disse nada. Apenas me virei, passei por ela como se fosse um fantasma e saí do meu próprio quarto. Aquele silêncio custou cada grama de força que eu tinha. Manter a dignidade quando te tratam sem nenhuma é um ato de heroísmo silencioso. Agora eu te pergunto, você no meu lugar teria conseguido se controlar? Teria aguentado ver a memória mais sagrada da sua vida, o último elo físico com o seu grande amor, ser jogada no lixo e chamada de trambolho? É preciso uma força que poucos entendem para não explodir, para engolir o choro e a raiva e continuar de pé. Se você também acredita que a verdadeira força não está nos gritos, mas na inteligência para se reerguer, se inscreva no canal. Aqui, nós contamos as histórias de quem, como eu, aprendeu que a maior justiça é lutar pelo que é seu, com a cabeça erguida e a lei ao seu lado. Eu senti nojo, senti raiva, mas acima de tudo eu senti uma solidão que eu não desejo para ninguém. Eu estabeleci minhas condições, claras como água. Você verá seus filhos. Aqui, na minha casa. Aos sábados e domingos. As decisões sobre a educação e a saúde deles serão tomadas por nós dois. E nunca mais, Ricardo, nunca mais na sua vida, você vai permitir que alguém me desrespeite na sua frente. Se isso acontecer, essa conversa que estamos tendo agora será a última. Ele apenas balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo sem controle pelo seu rosto. Sim, mãe. Sim. Havia uma abertura ali, uma fresta de luz. Eu vi que apesar de toda a dor, o menino que me abraçou na festa de 15 anos ainda estava ali, soterrado sob anos de escolhas erradas. Ele deu um passo hesitante. Eu não recuei. O abraço que se seguiu foi desajeitado no início, dois corpos que não sabiam mais como se encaixar. Mas então eu senti o tremor dos seus ombros, o som do seu choro abafado no meu peito e meus braços o envolveram. Era o abraço de uma mãe que chora pelo filho que se perdeu e que talvez, só talvez, estivesse começando a encontrar o caminho de volta. 6 meses depois, meu apartamento respira. A fúria que senti ao ver a poltrona do meu Roberto no lixo era um fogo que ardia abaixo, uma brasa coberta por uma grossa camada de cinzas. As cinzas da minha exaustão. Nos últimos 2 dias, eu não tinha parado, não tinha respirado. Tudo começou na segunda-feira à noite. Sofia, minha neta de 4 anos, começou a queimar em febre. Às 10 da noite, o termômetro marcava 38,5, às 11h39. Passei a noite em claro, com uma bacia de água morna e panos aplicando compressas em sua testa, nuca e virilhas, exatamente como fazia nos meus tempos de hospital. Ricardo estava viajando a trabalho. Vanessa estava trancada no quarto, dizendo que precisava descansar para uma reunião importante. A terça-feira foi um borrão de vômitos e choro. Sofia não segurava nada no estômago, nem a água de coco que eu dava em uma colherinha. O cheiro azedo de doença impregnou o apartamento. Limpei o chão de joelhos 4 vezes. Troquei os lençóis do berço 3. Lavei pilhas de roupas sujas à mão, porque a máquina de lavar fazia muito barulho. Entre um cuidado e outro, tentava fazer uma canja, um purê de batata, qualquer coisa que a pequena talvez aceitasse. Vanessa aparecia na porta do quarto de vez em quando com o celular na mão e perguntava com a voz impaciente: "A febre já baixou?" Onde antes havia a cadeira de design de Vanessa, agora há uma poltrona de balanço de madeira, onde eu sento todas as tardes, às 16 horas, para ler para Sofia e ajudar Lucas com o dever de casa. Minha rotina é minha. Acordo às 7 horas, faço minha caminhada no parque, cuido das minhas plantas e 2 vezes por semana trabalho como voluntária no hospital, contando histórias para as crianças na ala pediátrica.
Meu estado emocional é como o cheiro de terra molhada depois de uma longa seca, uma promessa de vida nova, fértil e serena. Meu filho cumpre sua palavra. Ele está aqui todo sábado e domingo. Nós almoçamos juntos. Ele lava a louça. Ele me pergunta sobre a minha semana e, mais importante, ele ouve a resposta. Outro dia, ele apareceu com um porta-retrato digital, cheio de fotos antigas que ele escaneou, incluindo aquela do meu casamento com o pai dele. Foi a maneira dele de devolver a memória que Vanessa tentou apagar. A ferida ainda existe, mas está cicatrizando. Vanessa, eu soube. Voltou para Betim. Trabalha como operadora de telemarketing. Uma vez ela apareceu no meu portão, chorando e pedindo para ver as crianças. Eu abri apenas uma fresta da porta. As crianças estão bem, Vanessa. Ricardo levará elas para te ver no dia estipulado pelo juiz. Ela não tocou na neta uma única vez. À noite, a febre cedeu um pouco, mas eu não dormi. Fiquei sentada na poltrona ao lado do berço, minha mão no peito de Sofia, sentindo a respiração dela, com medo de que a febre voltasse se eu fechasse os olhos. Na quarta-feira, acordei com o corpo moído, a cabeça pesada como chumbo. Sofia estava melhor, sem febre, apenas manhosa e fraca. Finalmente, ela dormiu um sono tranquilo. Eu me arrastei pela casa, sentindo cada um dos meus 67 anos pesar nos ossos. O apartamento era um campo de batalha. Louça na pia, toalhas úmidas no banheiro, um cheiro de desinfetante misturado com canja fria. Comecei a arrumar, em silêncio, para não acordar ninguém. Foi então, no meio daquela quietude de hospital, que o meu celular apitou na bancada da cozinha. Um som agudo, um coporôs que cortou o ar. Eu sequei as mãos no avental. Caminhei até a bancada. Peguei o aparelho. A tela acendeu. O nome dela brilhava. Vanessa. Uma mensagem. Eu li. Uma vez. 2 vezes. As palavras não faziam sentido. E depois fizeram. Pau Elza, cuide das crianças para mim de quarta a domingo. Vou para Búzios com umas amigas influencers. Beijo, asterisco. Não era um pedido. Era uma comunicação. Uma ordem. Não há mais nada para você aqui. E fechei a porta. Ontem, Sofia estava sentada no meu colo, na poltrona nova, e disse, vovó, seu colo ainda cheira a abraço. Naquele momento, eu entendi a lição mais profunda. Eu passei a vida acreditando que meu valor estava em cuidar dos outros, em me anular pela paz da família. Eu descobri que meu valor reside em mim. A transformação não foi me tornar uma mulher dura, mas entender que a bondade sem limites é autodestruição. Talvez a minha história tenha mudado algo na sua perspectiva sobre dignidade e os limites que você impõe. Talvez você esteja considerando uma decisão difícil neste exato momento, e eu valido essa coragem. Inscrever-se para mais histórias como essa não é apenas clicar num botão. É um compromisso que você faz consigo mesma, de consumir conteúdo que valida o seu valor inestimável. Compartilhe esta história com alguém que precisa desesperadamente ouvir que merece respeito incondicional. E por favor, deixe aqui nos comentários uma mensagem de força para outras leitoras que podem estar passando por situações parecidas. Vamos criar uma comunidade de apoio, um sinal luminoso na escuridão umas das outras. Lembre-se sempre, sua paz não é negociável.